E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia de vídeo novo no canal. Como foi o fim de semana de vocês? Eu espero que foi tudo bem, com surpresas maravilhosas e agradáveis. E hoje eu vou fazer um vídeo que foi sugerido pelo canal Sim Senhor, que vai estar aparecendo aqui embaixo, que eu vou deixar na descrição, o canal dele. Ele me sugeriu de como pregar o evangelho de uma forma evangelizando e não, né, em cima de púlpitos, vamos dizer assim, de como pregar o evangelho de uma forma de evangelismo e de ganhar almas através deste trabalho. Eu anotei vários passos para que venha a ser muito completo esse negócio de como evangelizar, de seguir alguns passos. E primeiramente a gente tem que entender o que é evangelismo. Evangelismo vem da palavra evangelho, que é boas novas, e evangelizar é contar as boas novas acerca de o que Jesus Cristo fez, obviamente, na sua vida, porque você vai passar essas boas novas para outra pessoa. É falar de quem Jesus que todas as pessoas são pecadoras e merecem a justiça de Deus, e que o único modo de ser salvo é arrepender do pecado e servir a Jesus. Então evangelizar é você lembrar de tudo isso que eu acabei de dizer. É você mostrar quem Deus é, mostrar quem nós somos perante Ele, é reconhecer a grandeza dele e quão somos pequenos. O outro passo é quem devo evangelizar. Será que tem uma faixa etária talvez? Ou se eu posso evangelizar um e outro não? Nessa parte de quem deve evangelizar não há exceção. Você deve, não pode, você deve evangelizar a todos. Seja pobre, seja rico, seja já velho, seja tão jovem, seja crianças. Porque a gente muito vê que quando as crianças começam a ter esse desejo de vir para a igreja, obviamente a criança não vem sozinha, vem a mãe, ou vem um pai, ou vem um irmão mais velho. Então as crianças vão puxando os adultos. Então não faça exceção de quem evangelizar. Evangelize a todo mundo. E eu vou dizer algumas coisas a vocês, algumas diretrizes práticas para um evangelho correto. A primeira é ore. Antes de tudo, se você for sair com o grupo da sua igreja, ou se você for sair sozinho, ore antes de sair. Ore, Deus, prepara os corações, me prepara por tudo aquilo que eu vou enfrentar, porque obviamente não vai ser fácil quando a gente vai pregar, vai fazer alguma coisa a Deus, para Deus, com Deus não é fácil. Então ore antes de fazer o evangelismo. Peça para Ele te dar sabedoria, peça para Ele te dar o caminho certo, de como fazer, o que falar. Então para você não estar errando, para que você não venha oferecer de si mesmo, mas aquilo que Deus quer que você venha falar para a pessoa, pois Deus conhece todo mundo, Deus conhece todos os corações, e como Deus não estar à frente deste trabalho. A outra coisa a segunda, faça perguntas e provoque alta reflexão. Eu pus aqui, perguntas que provoquem as pessoas a refletirem sobre suas vidas. Aí então escute elas, e isso vai entender, isso vai ajudar a você a entender melhor, entender as preocupações. Então você pergunte, se você, dessa maneira que você está, se de repente Jesus voltar agora, você vai, você fica? A pessoa fala não, aí você pergunta por quê? Aí vai fazer ela se auto-refletir, por que será que eu não vou? Será que está faltando alguma coisa? O que eu devo fazer? Aí ela vai estar explicando a você, você vai ouvir e vai entender qual é a preocupação, o que ela necessita, o que ela precisa, qual é a ajuda que ela precisa. Então isso vai ficar bem mais fácil. Vai preparando as outras partes do evangelismo, vai abrindo, vamos dizer assim, um leque. Você faz a pergunta, ela responde, surge outra questão, você continua essa forma de evangelismo levando a palavra de Deus. A outra coisa que eu acabei de dizer, só que use a Bíblia. Pois a gente muitas das vezes fala, é isso aqui, é aquilo lá. Aí a pessoa pensa assim, você está falando isso de boca para fora, você está falando isso talvez para eu ficar com temor, para ficar com medo. Não, use a Bíblia. De repente você fala, bom, vamos colocar aqui um exemplo bem forte. Se você morrer agora sem Cristo, você vai para o inferno, por exemplo. A pessoa fala assim,
mas Deus é justo, Deus é gracioso. Aí você vai lá e mostra na Bíblia, a pessoa vai falar, poxa, não é ele que está falando de boca para fora, a Bíblia está escrito isso. Não é ele que está falando, é a Bíblia que está falando. Então quando você fala com base bíblica, é muito bem mais fácil da pessoa entender, refletir e colocar no coração e começar a pensar nessa palavra que você diz, do que você mesmo falar de boca para fora. Pois se de repente você fala alguma coisa que deixa ela em dúvida, dificilmente ela vai refletir nisso que você falou. Agora se você mostrar na Bíblia, ó, tá escrito assim, 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 anota esse versículo, lê na sua casa, a pessoa vai refletir bem mais do que com as suas próprias palavras. A outra coisa que eu quero dizer para vocês é seja claro. Tenha certeza de que seu ouvinte entende exatamente o que você está lhe dizendo. Mas como assim seja claro? Nessa parte de seja claro, é de você não usar palavras complicadas, vamos dizer assim. Aí de repente você fala, você conhece quem é Deus? Aí a pessoa fala, conheço. Mas ela não conhece como você conhece. De repente você fala, ele é onipotente, ele é onipresente, onisciente, é o alfa, é o ômega. Aí de repente a pessoa fica olhando pra você e tipo, pra ela não tá fazendo efeito nenhum. A gente bem sabe o que significa isso, mas elas não sabem o que isso significa. Então seja claro, seja bem óbvio com ela, seja direto com ela, mas fale com ela como você fosse ela. A outra coisa é, use a igreja. Como assim usar a igreja? Depois de você fazer a sua parte de evangelismo, e você convidá-la a ir para a sua igreja. Pois obviamente você plantou, você pôs lá a semente nesse coração. Mas se você chamar ela para a igreja, ela vai ouvir louvores, vai ver que as pessoas vão recebê-la bem, vai ver que Deus ama, que Deus está confirmando a sua palavra, que você conversou com ela, está usando pastor, está usando pregador, está usando cantores. Aí ela vai ver, porque a igreja vai ter bem mais informações para ela, vai complementar, vamos dizer assim, o seu trabalho que você fez anteriormente. Uma coisa que eu quero dizer para vocês são alguns aspectos que a gente deve lembrar quando a gente estiver distribuindo os folhetos, que são aqueles folhetos que têm mensagens de evangelismo. Lembrando que é responsabilidade de todo crente pregar o evangelho. Ah, eu tenho 12 anos, prega o evangelho. A Bíblia diz, ide por todo mundo e prega o evangelho. A Bíblia não fala, vocês jovens, vocês anciãos, é todos, vai lá. Você que tem 10, 12, 15, 20, 30, 60, vai pregar o evangelho, pois não há restrição de idade. A outra coisa é, por pregar o evangelho, você está oferecendo o maior presente do mundo. Então não ofereça isso a ela de uma forma triste. De repente você para a pessoa e fala, olha, Jesus morreu na cruz para salvar você. Não foi bom? Olha, é tão maravilhoso. Olha, Jesus morreu na cruz pela sua vida. De repente você está falando uma boa nova, uma coisa tão graciosa, tão grande, e você fala com aquela decepção, com aquela tristeza, com aquilo que você fala e você não tem convicção daquilo que está falando. A pessoa vai olhar para você e vai falar, poxa, se você está falando desse jeito, que é uma coisa tão grande, você está assim, porque eu vou querer isso para minha vida? Eu estou melhor daquilo que você está falando agora comigo. Então, quando você oferecer isso, fale com alegria, mostre, obviamente, Jesus é paz, amor, alegria. Então, demonstre isso a ela, mostre que é totalmente diferente você estar com Cristo e sem Cristo. A outra coisa, é sábio você ler os folhetos primeiro antes de entregar às pessoas. Isso é totalmente importante. Pois se de repente o folheto fale, por exemplo, de renúncia, e você está falando de salvação, de repente a pessoa vai ler que é sobre renúncia, ela não vai entender a renúncia se ela acabou de ouvir sobre salvação. Então se você lê o folheto e de repente está falando sobre salvação, fale sobre salvação. Está falando sobre a família, fale sobre a família. Então depois quando ela lê o folheto, vai ter nexo com aquilo que você acabou de falar, e o folheto vai acabar sendo um complemento daquilo que você está falando e vai fazer sentido para ela. A outra coisa é, seja sempre agradável e educado. Um ponto muito importante no evangelismo. Pois quando eu saio para evangelizar com os jovens aqui da minha igreja, a gente vê pessoas trabalhando, seja na casa, reformando parede, pintando alguma coisa assim. Você obviamente não vai chegar na pessoa, vai parar o trabalho dela e vai oferecer um folheto. Você tem que ter ética, você tem que pensar, você não vai parar o trabalho dela para fazer. Chega nela, fala, com licença, eu sei que você está trabalhando, mas posso deixar esse folheto aqui no seu bolso para depois que você acabar o trabalho, no seu horário de almoço, você ler.
Você tá chegando numa pessoa, ela tá sentada numa cadeira fora de casa, na área, pede licença, fala, eu posso deixar um folheto, eu posso deixar uma palavra. Porque se de repente é chato, você chega e você, olha, aqui tá o folheto, tal, a igreja fica ali, tal, tal. Mas a pessoa talvez não tá num bom dia, talvez ela não tá muito naquele dia de receber aquele folheto, de até receber pessoas. Ela está naquele momento de reflexão só com ela mesma. Então seja educado, pois você é totalmente estranho, 100% estranho para uma pessoa nova. Então você chegar de repente desse jeito pode assustar, pode talvez passar uma imagem ruim. Então chegue, seja educado. Quando você sair, deseje um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, bom fim de semana, bom domingo, tal. Então seja educado, né, nessas partes, seja agradável e educado. A outra coisa é não fique desapontado, desencorajado quando você recebe palavras negativas, pois acho que isso é um ponto bem crítico, que acho que atrapalha bastante jovens, principalmente quando está começando, está numa fase de passagem de jovens para adultos. De repente ele ouve uma palavra negativa, talvez debate a sua fé, falar contra a sua igreja, talvez. Não leve isso em conta, pois eu costumo dizer que quando Deus se levanta, obviamente o inimigo também se levanta. Pois eu bem sei que quando Deus se levanta, o inimigo não vai ficar olhando para as nossas vidas e vai falar, ah, Deus se levantou lá para trabalhar na vida dele lá, eu vou ficar aqui quietinho. Obviamente que quando Deus vai se levantar, o inimigo também vai se levantar. Então quando você sair para o evangelismo, por isso que eu disse que a primeira coisa é ore, pois você bem sabe que quando você sair nesse campo de batalha, o inimigo vai se levantar. Então não fique desapontado, não fique triste quando você ouvir palavras totalmente negativas que vai contra aquilo que você está pregando. A outra coisa é ore muito pela sua distribuição de folheto, tanto como antes, tanto como depois. O antes é Deus abençoa, Deus prepara os corações, prepara o caminho. Aí depois que você entregou os folhetos, aí você vai orar de novo. Deus, eu entreguei, fiz a minha parte, preguei a tua palavra, agora toca no coração. O teu Espírito Santo que vai fazer o resto do trabalho, para que ela venha aparecer à noite aqui na congregação, que venha ouvir a tua palavra e venha aceitar a ti como único e suficiente Salvador. É isso aí, pessoal. Hoje foi um vídeo sobre como evangelizar. Recentemente eu postei, recentemente não, faz algum tempo que eu postei como não evangelizar, que não é autoria minha, mas que a gente mostra como que a gente não deve evangelizar de uma forma daquele jeito. O vídeo está no meu canal e hoje eu fiz um vídeo de como evangelizar, alguns passos que a gente deve fazer, seja educação, seja oração, seja preparação, jejum e oração. Eu agradeço ao canal Sim Senhor que me deu essa sugestão de fazer este vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e receba as minhas novidades. Me siga no Instagram, no Twitter, me adiciona lá no Facebook. Se você me adicionar no Facebook, por favor, me deixe uma mensagem que você está vindo do YouTube, para que eu venha saber que você está vindo daqui. Senão eu faço 1000 perguntas para você me dar uma resposta de que eu estou vindo do YouTube. Então, para que vocês venham interagir comigo, deixe sugestões de temas, eu estou aceitando sugestões, eu vou estar estudando e posso estar fazendo. Então é isso aí, pessoal, até outro dia, até mais, tchau.